Vamos para o questionário 2 da nossa unidade de propriedades aritméticas do curso pré-álgebra. Então, esse questionário tem 12 perguntas. Vamos lá. Calcule a expressão a seguir. Nós temos 2 elevado a 8, né? Ou 2 elevado à oitava potência, menos o 10, menos o 15 dividido por 3. Então, isso daqui é para a gente fixar a ordem das operações, né? Primeiro são as potências que a gente resolve, depois as divisões e multiplicações na ordem que aparecem e, por último, as somas e subtrações, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que resolver aqui é o 2 à oitava. Bom, o que significa o 2 à oitava? Né? 2 elevado à oitava potência. Isso aqui significa que eu vou pegar a base, né, que é o 2, e vou multiplicar por ele mesmo. Quantas vezes? 8. Então, vamos lá. Ó, passo a passo, quantas? 3, 6, falta só 2. Certo, então são 8 número 2 que eu tenho que multiplicar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tenho que dar essa resposta aqui. Então vamos lá. 2 vezes o 2 dá 4. 4 vezes o 2 dá 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Vezes 2, 256. Então, esse é o valor aí de 2 à oitava. 256. Tá bom? Só que agora eu tenho que subtrair 10 desta quantidade aqui. Então, vamos na ordem aqui, né? A não ser que apareça divisões, potências e multiplicações, né? A gente já comentou isso antes. Então, vamos colocar aqui, ó. Estamos assim, ó, 256 menos o 10. E agora? Agora a gente tem menos o 15 dividido por 3. Só que a divisão tem a ordem de precedência dela é superior, então a gente tem que realizar esta divisão aqui primeiro. Então eu vou copiar esse sinal de menos lá, certo? E vou fazer o 15 dividido por 3, que dá quanto? 5. Legal. Então agora a gente faz a conta toda. Então a gente tem 256 menos 10 dá 246. Essa parte dá 246, menos o 5 ainda. 246 menos o 5 dá 241. Então, esse é o valor final. A gente vai lá, coloca 241 e parte para nossa próxima questão. Os círculos abaixo representam 6 vezes 6. Eles estão divididos em dois grupos. Que grupos? O grupo azul e o grupo verde, né? Qual expressão podemos usar para calcular o número total de círculos?
Bom, quantas respostas ele quer? Uma só. Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a gente tem 6. Então, se a gente pegar 6 e multiplicar por 5, a gente tem a quantidade azul, não é? Então, olha só. Aqui está a quantidade azul. Mais a quantidade verde. Quanto é? É 1 vezes o 6, né? Que dá um total de 6 bolinhas verdes aqui. Então, 30 bolinhas azuis mais 6 verdes dá o total de 36 bolinhas, né, ao todo, contando tudo, ok? Então, vamos para a próxima. Helena tentou calcular 9 vezes 4 dividido por 6, etapa por etapa. Então, temos aqui uma multiplicação e uma divisão, né? Multiplicação e divisão, elas têm a mesma precedência, né? Então, a gente tem que operá-las de acordo com a ordem que elas aparecem, né? Nenhuma é mais importante que a outra. Então, a gente vai pela ordem. Bom, como a multiplicação aparece antes da divisão, então a gente deve executar esta multiplicação primeiro. O 9 vezes o 4. O que dá 36. Então, essa parte aqui dá 36 dividido por 6. Então, ó, a etapa 1 está ok. 36 dividido por 6. Na etapa 2, a gente tem que fazer essa conta aqui, para escrever aqui o resultado da etapa 2. Só que 36 dividido por 6 não é 30. Esse resultado aqui é 6. Então, o erro já está na etapa 2. Certo? Então, encontre o erro. Uma resposta só. Etapa 2. Aqui, ele quer complete as equações. Bom, temos 36 vezes 2 é igual a quanto? O 2 já está dos dois lados, ó. Veja. Então, eu tenho que fatorar, né? Transformar em produto o 36. Então, 9 vezes quanto dá 36? 9 vezes o 4, ok? Depois, 36 vezes 2 é igual a quanto? Bom, basta a gente executar esta multiplicação ou esta que é a mesma, né? Porque na ordem aqui não importa também, porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera, né, o resultado final, o produto. Então a gente pode fazer 9 vezes 4 vezes 2, 2 vezes 9 vezes 4, 2 vezes 4 vezes 9, né? Tudo isso vai dar o mesmo resultado. Então, 4 vezes o 9 dá 36, né? 2 vezes o 36, temos o 72. A sala de artes tem 4 mesas. Há 9 lápis em cada mesa. Ana multiplicou 4 vezes 9 para calcular o número total de lápis. Francis multiplicou 9 vezes 4 para calcular o número total de lápis. Quem está correto? Bom, se a gente tem 4 mesas e tem 9 lápis em cada mesa, né, se a gente fizer essa multiplicação, a gente tem o total de lápis, né, na sala.
correto? Então, como a multiplicação é comutativa, né, a gente pode fazer tanto 4 vezes 9 como 9 vezes 4 vai dar o mesmo valor. Então, quem está correto? Os dois, né? Ana e Francis estão corretos. O número a seguir é racional ou irracional? Raiz quadrada de 20. Bom, vamos recordar o que é um número racional e o que é um número irracional. O número racional é aquele que pode ser escrito através de uma fração, não é? E o irracional é aquele que não pode ser escrito através de uma fração. Por exemplo, um número raiz de 2, não é? Por exemplo, o número raiz de 3, né? Raiz quadrada. Quando a gente fala só raiz, a gente está dizendo que a raiz é quadrada. É a mesma coisa aqui, ó. Esse índice aqui, ó, não tem nada. Então, por convenção, ele é o 2. É a raiz quadrada de 20. Certo? Então, vamos pensar um pouco, né, a respeito disso. Então, temos aqui a raiz quadrada de 20. Bom, vamos fatorar o número 20 em fatores primos, né? Então a gente vem aqui no nosso rascunho e fatora. Qual é o primeiro primo positivo que você conhece? É o 2, né? 20 dividido por 2 dá 10. Ainda posso dividir por 2 novamente. Isso aqui dá 5. Agora não consigo mais dividir por 2. O próximo primo depois do 2 é o 3. O 5 não é divisível por 3. Então eu preciso que seja o próprio 5. Aí a gente finaliza, né, a fatoração, ou seja, a transformação do 20 em um produto de fatores primos. Tá bom, então escrever raiz quadrada de 20 é a mesma coisa que escrever raiz quadrada de 2 vezes o 2 vezes o 5. Ok? 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Né? Então, tá ok aqui. Agora, veja só. Escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever, ó, 2 vezes 2 a gente pode escrever como sendo 2 ao quadrado, e o 5 a gente só repete, não é? Agora eu vou usar uma propriedade importante, né, que é a propriedade raiz de um produto. Não é? Qual é essa propriedade? Essa propriedade diz o seguinte, olha só. Se você tem a raiz de um produto, não é? Produto de 3, ou 2, 3, 4, 5, quantas forem aqui, né, as quantidades. Então, eu vou generalizar isso como sendo o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, o produto de A por B por C, mas poderia ter mais, não é? Isso é a mesma coisa que escrever a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo vezes a raiz do terceiro, né? Ou seja, em palavras, né, em português, como é que a gente fala isso daqui, ó?
a raiz de um produto é igual ao produto das raízes, certo? Então, aplicando aquela propriedade aqui, eu posso escrever assim. Certo? Aí, quanto é 2 ao quadrado? É 4. Quanto vale a raiz quadrada do 4? 2. Então, a gente tem isso aqui. Bom, isso significa que a raiz quadrada de 20 é a mesma coisa que 2 vezes a raiz quadrada de 5? Sim. Nós sabemos que esse cara aqui, ó, vamos lá. Esse 2 aqui, ele é racional. Por quê? Porque ele pode ser escrito através de uma fração, né? 2 sobre 1, 4 sobre 2, 6 sobre 3, né? São infinitas as formas. Porém, a raiz quadrada de um número primo é irracional. Tem uma aulinha lá na plataforma que explica um videozinho, né, pequeno, que explica essa sistemática aí. Então, quando eu tenho um produto de um racional vezes um irracional, este resultado ele será, não é, sempre irracional. Existe alguma exceção a essa regra? Não é? Existe, né? Existe. Veja o que eu estou falando, ó. Esse produto será irracional. Ou seja, esse produto não pode ser escrito como uma fração. 2 vezes raiz de 5 não dá, em linguagem matemática, para a gente escrever isso como uma fração. Aí você fala assim, existe alguma exceção de que um racional vezes um irracional, o resultado será racional? Existe, tá? Existe. Vamos falar uma única exceção. Vou falar sobre isso aqui, ó. Na mesma tela, olha só. Se caso a gente multiplicar o 0 por raiz de 2, por exemplo, a gente sabe que esse número aqui, o 0, é racional. Nossa, mas por que ele é racional? Porque ele pode ser escrito como uma fração. Como? Ué, 0 sobre 1 é 0, 0 sobre 2 é 0, 0 sobre π é 0, e assim sucessivamente. 0 dividido por 1 milhão é 0, certo? Então, pela definição, esse cara aqui é um número racional. Esse é irracional por razões que a gente já explicou. Já falamos sobre isso, né? Ele não pode ser escrito como uma fração, esse número. Bom, então vamos colocar aqui, ó. Esse número aqui é irracional. Então, quanto dá 0 vezes raiz de 2? Esse resultado dá 0. E 0 é racional ou irracional? Racional. Então, esta é a única exceção, né? Claro que aqui você pode ter uma infinidade de coisas, mas quando o racional que está sendo multiplicado por um irracional
é o zero, então a gente tem como resultado um racional. Esse resultado aqui é racional, tá? Todos os outros casos, o produto de um racional por um irracional dá irracional. Então, nós vamos, como 2 vezes o raiz de 5 é o raiz quadrada de 20, nós vamos lá para a nossa plataforma e marcamos irracional. Tudo bem? Com isso a gente pode ir para o próximo exercício. Aqui temos uma questão bem simples, né? Só para mostrar para a gente que a ordem dos fatores, né? Quando a gente está multiplicando, né? Não altera o resultado, né? O produto. Então 5 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes o 5. Né? Essa questão é mais tranquila. Quais duas expressões representam a figura a seguir? Olha só. Aqui a gente tem uma figura que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dessas circunferências aqui maiores, né? São 9 delas. Dentro de cada uma dessas 9 circunferências, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 símbolozinhos desse daqui. Parece um solzinho, né? Algo do tipo. Então, olha só. Eu tenho 9 vezes, não é? Cada um deles tem 7 símbolozinhos. Então, eu tenho 9 vezes 7 símbolos. Ok? Então, como o produto é comutativo, eu posso ter tanto essa resposta como essa. Porque veja que ele está pedindo duas respostas, né? São as corretas. Então vamos para a próxima questão. Complete as equações para resolver 4 vezes 2 vezes 5 de duas formas diferentes. Bom, então a gente tem 4 vezes 2 vezes 5 é igual. Podemos resolver aqui o 2 vezes 4, né? E depois a gente multiplica por 5. Quanto que vai dar o 2 vezes o 4? Bom, isso a gente pode resolver e colocar na lacuna abaixo. E aqui a gente resolve esta multiplicação aqui. 5 vezes 8 é 40. Agora o que a gente tem aqui, ó. 4 vezes 2 vezes 5 é a mesma do de cima, né? É igual a, ao invés de resolver o 2 vezes o 4 primeiro, eu posso resolver o 2 vezes o 5, porque a multiplicação ela é comutativa. A gente pode resolver em ordens diferentes, que o resultado vai dar o mesmo. Então, 4 vezes, quanto dá 2 vezes o 5? Dá 10. E quanto dá 4 vezes o 10? Dá 40. Veja que das duas formas eu chego no mesmo resultado. Ok? Complete a equação. Quanto dá 12 vezes o 4 é igual a alguma coisa vezes o 2 vezes o 4. Então, ó, o 4 está nos dois lados, certo? Então, a parte verde aqui, que é o 12, é o produto de 2 mais alguém,
Quem é esse alguém? É o 6, né? Porque aqui eu tenho o 12 e aqui eu tenho o 4. Então, a quantidade que está aqui é a mesma que está aqui. Use o diagrama para dividir 8 vezes 6 em dois grupos, né? O grupo azul e o grupo verde. Então, aqui a gente tem 6 unidades e aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui tem 5 e aqui tem 3. Então, vamos ver as alternativas que ele apresenta para a gente. Olha só. Primeiro, eu tenho 8 6 mais 6 8. Né? Não, porque quantos 6 eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 6. Mais quanto? Mais 3 6. 1 6, 2 6, 3 6. Tá? É um jeito de ver. Então vamos examinar aqui. 8 6 mais 6 8, 5 6 mais 2 6 e 5 6 mais 3 6. Bom, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 6, né? 5 vezes o 6 e mais 1 6, 2 6, 3 6, não é? Que vai dar essa aqui, são 5 6 na parte azul e 3 6 na parte verde, certo? Aplique a propriedade distributiva para fatorar o máximo divisor comum. Então, eu preciso escrever essa soma fatorada, ou seja, como uma multiplicação. E um dos números que vão aparecer aqui multiplicando é o máximo divisor comum entre o 35 e o 50, não é? Então, eu preciso saber qual é o maior número que eu consigo dividir o 35 e consigo dividir o 50 também, não é? Então, vamos para o nosso rascunho. Bom, 35 e 50. Gente, veja bem, aqui a nossa tarefa, né, a nossa missão é encontrar o máximo divisor comum, né, o chamado MDC, né, máximo divisor comum, entre o 35 e o 50. Para quê? Para fatorar a soma 35 mais 50. Transformar isso aqui em um produto. Não é? Bom, você pode ter o seu método de encontrar o máximo divisor comum. Eu vou te mostrar aqui dois métodos, tá? Para que você... eu acredito que para a maioria vai ser algo novo, tá bom? Então, assim, faça do jeito que você achar melhor, mas não erre, tá bom? Vamos lá. Se eu tiver interessado em achar o máximo divisor comum entre o 35 e o 50, você lembra daquele algoritmo, né, aquela sequência de passos que você aprendeu lá no ensino fundamental para encontrar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum?
Você lembra? Então, olha só, eu vou usar aquele MMC entre o 35 e o 50. Veja bem, né, você deve estar perguntando assim, mas professor, não é para calcular o MMC. Tudo bem, eu sei disso, tá? Mas eu vou aproveitar aqui para a gente aprender uma série de coisas, né? Primeiro, esse algoritmo aqui que você aprendeu no ensino fundamental, te contaram, né, provavelmente que esse algoritmo é para calcular o mínimo múltiplo comum, né, entre o 35 e o 50. Mas, por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu quero te mostrar que esse algoritmo calcula os dois, tanto o MMC como o MDC. É isso mesmo, tá? Uau, mas como isso? Bom, primeiro você procede aí da forma que você aprendeu. Aqui você coloca o primeiro número primo positivo, né? Que divida pelo menos um desses dois. Ó. O 50 é par, é divisível por 2. Tá bom. Então eu vou fazer 35 dá para dividir por 2? Não, então eu repito o 35. O 50 dá para dividir por 2? Dá. Dá 25. Então veja, o 2 só dividiu o 50. O 35 não. Então, eu vou deixar ele quietinho ali. Né? Agora, eu preciso de um outro número primo. Né? O próximo número primo positivo, depois desse, é o 3. Não é? Lembrando, gente, que esse algoritmo aqui não precisa necessariamente começar pelo 2, tá? Você pode começar pelo 3, por exemplo. Não tem problema nenhum. Você começa de qual você achar melhor, desde que você siga as regras. Tá bom? Bom, então agora a gente vai para o 3. Só que se eu colocar o 3 aqui, pensa. O 35 é divisível por 3? Não. Nem o 25. Então não adianta eu colocar 3 aqui, porque se eu colocar o 3 aqui, vai repetir o 35 e o 25 e eu sou obrigado a colocar um outro número primo aqui. Então eu vou colocar o próximo, né? Depois do 3, que é o 5. Né? Aqui só vai número primo, né? Número que não é divisível por ninguém, a não ser por ele e por 1. Né? O 35 é divisível por 5? É. E essa divisão dá 7. O 25 é divisível por 5? Dá. E essa divisão dá 5. Olha só. Eu dividi o 35 por 5? Dividi. Dividi o 25 também? Também. Então, se todos esses caras que estão aqui, ó, poderia ter mais, né? Eu efetuei a divisão por 5, então o 5 ele é especial para mim. Ele foi usado para dividir todos os números. Todos. Ok? Tá bom. Agora eu continuo. Ainda tem alguém divisível por 5 aqui? Tem. O próprio 5. 7 dá para dividir por 5? Não. Então eu repito 7. 5 é divisível por 5? É. E esse resultado dá 1. Esse 5 aqui só dividiu esse. O 7 não. Então eu não marco ele. Tá? Para marcar, eu teria que dividir os dois. O próximo número primo é o 7. 7 dividido por 7 dá 1. E o 1 já foi dividido tudo que foi possível. Então eu só repito aqui o 1. Né? Tá bom. Então, agora a gente vai fazer a seguinte análise. O que você aprendeu? Né? Que se você multiplicar todo mundo aqui, você obtém o MMC entre o 35 e o 50. Certo? Então, 2 vezes 5 vezes 5 vezes 7, quanto dá? Ó,
Aqui dá 25, 2 vezes 25 dá 50, 7 vezes 50 dá 350. Então, esse 350 aqui é o menor número que divide o 50 e o 35, que é divisível por 50 e por 35. Tudo bem? Tá bom. Aí, como é que sai o MDC dessa história aqui? Depois que você fez tudo, você vai olhar quais são os números que você marcou. Você marcou só esse, o 5. Se você tivesse marcado mais, você multiplicaria esses números para colocar esse resultado. Mas como você marcou só o 5, que dividiu esses dois aqui, então o MDC é o produto dos números que você marcou. Como só tem esse, é ele mesmo. Certo? Então, né, voltando lá para o nosso exercício, como ele quer que a gente fatore esta soma, então, o que você vai fazer? Você vai colocar o MDC aqui e vai fazer essa conta. 35 dividido por 5 dá quanto? 7. E o mais 50 dividido por 5 dá? Mais 10. Veja que se você aplicar a propriedade distributiva, 5 vezes 7 dá 35 e 5 vezes 10 dá o 50, né? Ó, 7 com 10 dá 17, vezes 5 dá a mesma coisa que se você somar o 50 com o 35, que é 85. Tudo bem? É de extrema importância que você entenda essa fatoração aqui. O que é fatorar? É transformar esta soma nesse produto. Tudo bem? Então, você poderia escrever assim, mas poderia escrever assim também, né? Ó. Poderia escrever assim também. Certo? Poderia escrever assim também. Ó, tudo isso é possível, tá? E poderia escrever assim também, ó. Ok. Então, tudo isso aqui é resposta válida. Eu vou colocar aqui, ó, 5 vezes o 7 mais 10. Tá bom? Que poderia escrever também 5 vezes o 17. Tá? Legal. Então, vamos lá para a nossa plataforma. Eu vou colocar assim, ó. 5 parênteses. Vamos ver se ele aceita, ó. 7 mais 10. Legal? Bacana. Fechamos aí o questionário. Bons estudos para vocês.